noite, irmãos, graça e paz. Amém, tomai assento. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Diga ao seu irmão, continue pronto. Diga assim, continue pronto. Porque eu sei que você está pronto, amém? Oh, aleluia. Ei, meu irmão, coisas poderosas já estão acontecendo no nosso meio, amém? Aleluia. Quero aqui honrar a vida do pastor Paulo Salete, meus pastores, nossos pastores, aqui nessa igreja. Para nós é um motivo de honra, de alegria, servir a vida de vocês. Como é precioso, está plantado no melhor lugar, amém? Eu quero aqui fazer menção a eles, como todos já perceberam, né? Hoje pela manhã e agora à noite eles não estão aqui. Eles estão reunidos em família, porque a Larissa vai embora semana que vem. Então eles estão tendo um tempo de comunhão, né? Curtindo os netos. E tem sido precioso, né? Os pastores também merecem, né? Uma folga, não é verdade? Então, amém. Depois você pode pegar o teu celular no final do culto, não agora, tá bom? No final do culto você pega o seu celular, mande uma mensagem para eles. Eles são muito preciosos para as nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão prontos, irmãos? Estão, né? Aleluia. Então pega o teu celular. Pega o teu celular aí. Aí baixa lá e coloca no modo avião, irmãos. Pega o teu celular e coloca em modo avião. Sabe por quê, irmãos? Porque é tão interessante que quando nós vamos fazer um voo, vou até colocar no meu aqui. Quando nós vamos fazer um voo, o comandante fala assim, coloca teus celulares, né, os teus aparelhos aí em modo avião, porque nós vamos decolar, amém, irmãos? Sabe, irmãos, por que eu estou pedindo para que você faça isso, irmãos? Porque nada e ninguém, nenhuma vibração do celular pode tirar daquilo que você vai receber nessa noite. Amém, queridos? Aleluia. O tema dessa noite é honra que libera o poder de Deus. Então, se nós olharmos para um culto como esse, irmãos, só não aconteceu nada na sua vida porque você barrou ela. Porque a unção está aqui. Amém? Diga, a unção está aqui. E se ela está aqui, a Bíblia diz, irmãos, que a unção, ela despedaça todo o jugo. Ela não conserta o jugo, mas ela despedaça, ela quebra todo o jugo. Então, irmão, se tem alguma coisa que estava impedindo de você, sabe, crescer, avançar, prosperar, ou de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, nessa noite eu declaro, essa unção já despedaçou todo o jugo. Aquilo que estava impedindo de você correr, você vai correr os seus melhores dias, com excelência, com satisfação, de forma poderosa, amém? Irmãos, eu sei que isso é uma noite tão poderosa, irmãos. A Bíblia nos diz lá em Mateus, no capítulo 18, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. Quero dar uma boa notícia para você. Diga ao seu irmão, melhor, diga ao seu irmão, fala assim, eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor está aqui. Vou dizer de novo, o Senhor está aqui. Sabe, irmãos, eu acho tão interessante que eu já vi exemplos disso. Que quando um pai, ele sai para trabalhar e de repente ele sai em viagem, fica alguns dias fora. Mas quando mamãe fala assim, papai chegou, irmãos, os filhos fazem festa, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a honra tem sido quebrada. Onde muitas vezes a gente, para ter paciência com os meninos, o que a gente faz? Fica com o celular. Porque ele não vai tomar o meu tempo. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Nessa noite, irmãos, nós não vamos ter um culto de entretenimento. Vou dizer de novo, nessa noite nós não vamos ter um culto de entretenimento. Porque você não saiu da sua casa para passar pouco tempo aqui. Você veio da sua casa para receber algo do Senhor. Você encheu o seu bom depósito e começar uma semana poderosa na presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando a gente ouvir essa frase, papai chegou, irmãos, eu olho para a vida dos meus sobrinhos, eu tenho muita experiência com os meus sobrinhos. E quando a Aline fala, né, a Aline e Bruno falam assim, tio Beto tá vindo. Ei, meu irmão, Ana Luísa e Mateus fazem festa. Eu pego meu sobrinho, que enquanto ele é pequeno, eu pego ele pela camiseta e pelo short, saio pendurando ele na parede, e ele fala, eu sou o Homem-Aranha, e fico com os dedinhos. Porque eu faço isso com ele. E quando ele fica sabendo que tio Beto chegou, então ele já começa a fazer festa. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Num ajuntamento como esse, nós como igreja, quando a gente traga a memória
traz a memória que papai está aqui. Ei, papai está aqui, irmãos. Papai está aqui, irmãos. Papai está aqui. Diga ao seu irmão, papai está aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E se ele está aqui, meu irmão, tudo pode acontecer. Contas já estão pagas. Provisão já se manifestou. Tudo que nós precisamos está nele. Amém, irmãos? Então a honra que libera o poder, irmãos. É possível, irmãos, nós, como eu disse hoje pela manhã, é possível nós estarmos num lugar, irmãos, e nós não considerarmos a presença de alguém. Ou até mesmo tratar como comum essa presença. E deixa eu dizer algo para você. A presença de Jesus não é algo comum. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que Deus só pode se manifestar onde Ele é desejado. E este é um lugar propício para Ele se manifestar. Para realizar coisas. Ah, meus irmãos. Se você pudesse enxergar aquilo que Deus está para fazer na sua vida nessa semana. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso, irmãos. Se você puder enxergar o que Deus vai fazer na sua vida nessa semana, meu irmão. Ei, meu irmão, você já começaria a fazer festa a partir de agora, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque maior o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Não é o mundo que vão dizer como nós vamos viver, irmãos. Mas sabemos que o Deus Todo-Poderoso que habita em nós, irmãos, pode fazer infinitamente mais. Irmãos, não tem como nós cantarmos infinitamente mais. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E nós agimos com uma condição que parece que não é infinitamente mais. Como é algo tão simples. Ei, meu irmão. Pode parecer para você simples, mas para mim é sobrenatural. Sobrenatural. Irmãos, honra que libera o poder de Deus. Eu quero começando lendo em Romanos, capítulo de número 13, no versículo 7. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7. Aleluia. Diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. Ou em outras versões diz assim, dai a cada um o que lhe é devido. Em outras palavras, vamos parar um pouquinho aqui. Dai a cada um, ou pagai a cada um, a todos, o que lhe é devido. Eu gosto muito de dizer essa frase, você nunca pode dar aquilo que você não tem. Mas quando você descobre o que você tem, você pode dar muito mais. Ei, meu irmão, vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo para você. Aconteceram coisas na virada deste ano e no começo deste ano, irmãos, que tentaram abater a minha vida e a vida da Natália. E isso um dia vai se tornar uma pregação, até mesmo um livro, se for o caso. De coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de superação. E vou dizer algo para você, meu irmão. Se tem uma coisa, irmãos, que nós não vamos ficar refém, é refém da situação. Porque ficar refém da situação é se tornar escravos de sentimento. E Deus não quer que você se torne escravos de sentimento. Quando você busca das águas da salvação de dentro de você, você pode dar aquilo que você tem. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho um bom depósito? Então a Bíblia diz, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então percebe aqui, irmãos, que temos algumas esferas, né? Tributo, imposto, respeito e honra. 4 esferas onde nós podemos atuar como os filhos de Deus. E o Senhor Jesus, ele estava ensinando a respeito disso, através da vida do apóstolo Paulo, quando ele vai dizendo sobre isso, sobre uma responsabilidade dos filhos, que os filhos têm que agir como alguém que anda de forma correta, como um justo. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre honra. Nós podemos, irmãos, todas as manhãs levantar, ir ao trabalho, ganhar dinheiro, pagar as contas. E nós temos um compromisso, não é verdade? Nós não chegamos atrasados ao trabalho, não é verdade? Porque se chegarmos atrasados, o que pode ocorrer? Pode ocorrer uma advertência, pode ocorrer o quê? Um desconto no salário, sim ou não? Não é verdade? E às vezes se o patrão fala para nós, fica até mais tarde, você fica, não fica? Porque você não quer perder emprego. Não é verdade? E aí a gente tem uma
nossa vida comum do lar, nós temos a nossa caminhada cristã, a nossa vida, né? A vida secular, vamos dizer assim. Temos o nosso comportamento, né? Respeitamos pessoas, nós não somos desagradáveis, pelo contrário, somos agradáveis na vida de pessoas, porque de fato representamos Cristo. Representamos Cristo na face da terra. Se a Bíblia diz que nós somos chamados como cristãos, ou como mini-cristos, ou seja, nós somos a expressão do Cristo na terra. Quando Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, que vos guiará toda a verdade. E ele vai dizendo ainda mais, que ele diz assim, que quem crer nele, farão obras maiores, porque ele vai para o Pai. Então, meu irmão, há uma responsabilidade para os filhos de Deus. Quando honra a presença de Deus, vão fazer coisas sobrenaturais. Vou dizer de novo, os filhos que honram o Pai, vão fazer coisas sobrenaturais. A Bíblia diz, irmãos, no final deste versículo 7, ele diz, a quem honra, honra. Honra é você dar o devido valor, você expressar o que é uma gratidão, é você saber que aquela pessoa é tão valiosa. Sabe, irmãos, o maior sentimento de honra, irmãos, que nós podemos dizer nas Escrituras, é o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, meu irmão, você foi alcançado pelo sangue de Jesus. Esta é a maior honra que um homem ou mulher pode receber de Deus. Você vale muito, irmãos. Isso me faz lembrar de um jovem que queria tirar a sua vida. Ele falou assim, vou me matar. Mas antes de me matar, eu vou procurar um pastor. E vou me aconselhar com ele. E ele foi até o pastor e falou assim, pastor, hoje à noite eu vou tirar minha vida. Hoje à noite eu vou tirar minha vida, porque minha vida não tem mais valor. Não vale a pena mais viver. Aí o pastor falou assim, vamos fazer assim, me dá uma semana, não se mata agora não. Eu vou te dar um relógio. Vou te dar um relógio e aí você vai pegar e você vai sair para vender esse relógio. Só que aí esse relógio aqui, não é esse, tá, irmãos? É só um exemplo. Você vai vender esse relógio aqui por R$500. E depois você volta aqui. E esse jovem saiu no seu bairro querendo vender o relógio e saiu oferecendo para todo mundo. Ei, você quer comprar? Quer comprar? Quanto? R$500. Quanto? R$500. Aí todo mundo, quando chegava com o relógio lá para apresentar, todo mundo falava assim, não, eu dou 20. Eu dou 30, eu dou 40, eu dou 50. Aquele jovem voltou decepcionado porque ele não conseguiu vender o relógio. Aí voltou no pastor, foi entregar o relógio para o pastor. E o pastor falou assim, agora você vai pegar esse relógio e vai levar no relojoareiro. É isso, né? Levou para levar lá. E você vai perguntar quanto custa esse relógio. Quanto custa esse relógio? Mas por favor, não vende ele. Mas por favor, não vende. Aí ele levou lá o relógio. Aí o relojoareiro olhou, examinou o relógio. Ele falou assim, olha, esse relógio, o valor deles, para vender ele rápido, ele custa R$5.000. Mas se você aguentar um pouquinho, eu consigo vender ele por R$8.000. Aí aquele jovem voltou, chegou no pastor e falou assim, pastor, mas por que você mandou vender por R$500? Aí ele falou assim, aí o pastor disse para ele, falou assim, sabe por quê? Pedi para você vender por R$500? Porque muitos não sabem o valor desse relógio. Sabe por que muitas pessoas elas não têm um sentimento de honra? Porque não sabem o valor que tem. Eu estou diante de pessoas valorosas. Eu estou diante de pessoas cheias de honra. Eu quero honrar a vida de cada um de vocês. Não quero citar nome de pessoas, porque senão seria injusto de não honrar a cada um de vocês. Mas eu quero honrar de forma presencial. Eu honro a vida de vocês. Sou tão grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato pela igreja que eu estou plantado. Sou grato pela vida do meu pastor, da minha pastora. Sou grato a Deus por cada um de vocês. Irmãos, como é precioso, meu irmão. Irmão José, como você é precioso. Todo final de ministração, irmão José sempre tem uma pérola lá para compartilhar da palavra. E eu sou tremendamente abençoado. Irmãos, é precioso. Aí, sabe, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso. Só se sabe do valor quem de fato tem.
O pastor sabia realmente o valor daquele relógio. E o pastor disse àquele jovem: não tira a sua vida, porque você tem um valor que você ainda não descobriu. Aquele pastor honrou a vida daquele jovem, aquele jovem foi salvo naquela noite. Foi alcançado. Por quê? Porque o pastor viu naquele jovem que aquele jovem não se via nele. Ei, meu irmão, eu quero usar de uma frase do apóstolo Guto, que ele sempre cita. E ele sempre cita uma frase que é mais ou menos assim. Ele diz: nós não somos, me ajuda aí. Ele fala assim que nós não somos um ministério preocupado com a quantidade de pessoas. Nós construímos vem cá, Laís, me ajuda aqui que a Laís vai honrar aqui, vamos lá. Procura aí para mim, por favor. Nós não usamos pessoas para construir um ministério, mas usamos ministério para construir pessoas. Nós não usamos pessoas para construir um ministério. Obrigado, Laís. Clareou. O Espírito Santo falou assim: vai! Nós não usamos pessoas para construir uma igreja, mas usamos a igreja para construir pessoas valorosas, valiosas. O princípio da honra, irmãos, como primeiro ponto eu quero falar para vocês. O princípio da honra, ele é invisível. A honra, ela nunca deve ser o que? Um sentimento. No qual nós falamos assim: eu estou sentindo de honrar você. Aí pegar, abrir a carteira e dar uma nota de 50. Não. Diga, honra não é sentimento. A honra é um princípio espiritual. Por quê, irmãos? Porque onde não há honra, vai haver o quê? Limitação do mover de Deus. Onde não há honra, nós podemos limitar o poder de Deus. Nós podemos impedir que Deus faça coisas sobrenaturais no nosso meio. Já teve aquele momento que você estava em um lugar, você ouvindo uma palavra, e você dizia assim: mas eu já ouvi essa palavra. E você desconsiderá-la. E quando você desconsidera, você desonra. E quando você desonra, você limita o que Deus está para fazer. Pessoas podem ser impedidas de serem alcançadas por conta de uma desonra. Num ambiente como esse, irmãos, nós temos aqui diversos tipos de pessoas, cada um com a mente, cada um com o pensamento, cada um com o comportamento, e cada um servindo a Deus da sua forma. Mas, irmãos, num ajuntamento como esse, meu irmão, nós não podemos desconsiderar um poder sobrenatural, desconsiderar uma palavra poderosa como essa. Sabe, irmãos, quando não se há honra, nós nos comportamos como uma resistência às autoridades espirituais. Quando nós desonramos, nós nos comportamos resistindo. E a Bíblia nos aconselha, diz assim: sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Mas muitas vezes, irmãos, às vezes nós invertemos os valores. Nós resistimos a Deus e sujeitamos ao diabo. Lembra nos desenhos animados, quando alguém tinha que fazer alguma coisa, ou tinha que pagar alguma coisa? Aí, de repente, no desenho, né? Principalmente nos desenhos da Disney, aparecia um anjinho aqui, né? E aparecia quem aqui? Zé Banguelo, né? O capeta lá e falava: faz isso. Aí o anjinho falava: não faça isso, você é bom. Meu irmão, constantemente a nossa mente é bombardeada por conselhos, irmãos, do inferno, até mesmo dentro de um culto, irmãos. Ele fala: para que levantar a mão? Isso é bobeira. Isso é bobeira do ministro. Meu irmão, quando o ministro fala para você: levante sua mão, sabe por quê? Porque ele não quer que você seja roubado da unção. Porque podemos ser roubados num culto como esse. Nós podemos, irmãos, ser roubados com o sono, com as distrações. A gente sempre fala sobre isso, que a distração é inimiga da unção. E se nós ficarmos distraídos, irmãos, nós podemos nos perder as instruções. Amém, irmãos? Deus sempre vai agir através de pessoas que Ele estabelece. Quando eu disse para você: meu irmão, sai do seu lugar, vai orar com alguém, libera uma palavra para alguém, irmãos.
Não é porque é uma atitude religiosa. É porque, de fato, você tem algo que o teu irmão precisa. Diga ao seu irmão que está do seu lado, diga assim: você tem algo que eu preciso. Você tem algo que eu preciso. E você não vai embora, meu irmão, sem receber aquilo que eu tenho para a sua vida. Você não vai embora sem receber o que o teu irmão tem para te dar. Entenda, meu irmão, o que eu estou dizendo para você aqui. Não é te coagir, é você pegar a sua carteira, tirar uma nota de 50 e dar uma nota de 50, de 100 para o teu irmão. Mas, irmão, um abraço, uma palavra, uma boa semana. Uma palavra, eu estou orando por você nessa semana. Coisas grandes o Senhor vai fazer por você. Sabe, meu irmão, quando nós andamos nesse ambiente de honra, o Salmo 126, ele vai fluir de forma tão leve. Quando o Senhor restaurou. Porque a honra precisa ser restaurada. Nas nossas casas, nas nossas igrejas. E o Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte dos que voltaram de Sião, eles ficaram como quem sonha. Eles ficaram como quem sonha. Alguém que sonha. Como que é alguém que sonha? É cara de gente abobada, né? Só tem cara de abobado, mas não é bobo não. Você é inteligente. E a Bíblia diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então dizia lá no bairro de Vila Ré, grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. Grandes coisas fez o Senhor por aquele povo, e por isso que eles estão alegres. Salmo 126. Vamos ver Salmo 126? Aleluia! Ele diz, irmãos, aleluia, Salmo 126. Glória a Deus. Não está nem aqui no meu roteiro aqui, mas deixa fluir, amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Como é que é? Faz uma cara de alguém que está sonhando. Mas, irmãos, não faz aquela cara de alguém que está sonhando como alguém que está roncando, né? Irmão, ficar como quem tá, como alguém que está sonhando, irmãos, é contar os dias. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, Sandra, tá chegando. Quando nós compramos uma casa o ano passado, meu irmão, ei, meu irmão, quando a gente for levar vocês da nossa casa para jantar ou almoçar, meu irmão, se prepare, viu? Porque eu tenho a melhor cozinheira, irmãos. A melhor cozinheira, a melhor mulher que cozinha, irmãos. Eu sei que a tua esposa, meus irmãos, com todo respeito aos irmãos, a tua esposa pode cozinhar bem para você, mas a melhor cozinheira do mundo é minha esposa. Minha irmã, ela faz os banquetes, porque quando eu casei com essa mulher, eu pesava 48 quilos, vestia 36 e ainda usava cinto. As mulheres sabem de cintura, né? Sabe, né? Como que é? Era horrível. E agora eu estou lindão, irmãos. Porque fui honrado ao longo desse tempo aí, 18 anos casado. Que bênção, meu irmão. Que honra. Que honra. Então eu quero honrar a vida da minha esposa. Na presença de todos vocês. Sou muito grato a Deus pela vida dela. E sabe, irmãos, que a gente passa, quando a gente passa na nossa casa lá, e a casa está sendo construída, e a gente era para ter entregue em julho, não ficou entregue em julho, agosto também não, setembro não, outubro não, novembro não, dezembro não, janeiro, nós fomos lá hoje. Falta muita coisa ainda. A Natália falou assim, meu Deus, vai passar a Copa do Mundo, essa casa não vai ser entregue. E aí eu comecei, eu olhava assim para os cômodos lá de fora, olhava assim, falava assim, pai, obrigado. Olha, móveis planejados aqui, olha, TV aqui, olha, piscina lá, ó, já estou falando, ó, já estou dando as dicas. Piscina lá, vai acontecer isso, vai ter churrasqueira. E comecei a fazer sobre... Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Sabe para que isso? Para honra. Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonha. E aí diz o versículo 2. Então, quem sonha tem um comportamento. Quem sonha tem um comportamento. A Bíblia diz no versículo 2. Então, a nossa boca se encheu de... A nossa boca se encheu de...
Dar risada acelera os processos. Dar risada acelera os processos. Ninguém falou nada engraçado, mas liberou uma palavra, meu irmão. Ei! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de... Por que paramos de nos alegrar, irmãos, diante de um culto como esse? Porque nós, às vezes, tratamos muito como algo sério. E dar risada é algo sério, meus irmãos. Deus está trabalhando a nosso favor. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por quem? Por eles, por nós. O Senhor tem feito coisas grandes por você? Você já ganhou presente? Alguém que já ganhou presente? Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Você já ganhou um presente que você não gostou? Não responda, por favor. Senão, de repente, o irmão do seu lado pode falar assim, olha, eu já dei presente, parece que ele não fez cara que gostou. E às vezes pega o presente. Ah, obrigado. Irmãos, quando nós ganhamos algo, nós temos um comportamento. E quando nós ganhamos algo é porque de fato alguém está honrando. Alguém está honrando quando ganhamos um presente, porque alguém nos honrou. Seja simples ou não, seja o mais caro ou o mais barato, irmãos. Mas ali foi uma semente de honra. E vou dizer algo para você, irmãos. Para a gente colher honra, irmãos, nós precisamos plantar a honra. Honrar pessoas. Dar o devido valor. Sabe por quê, meu irmão? Porque se nós não plantarmos honra, nós podemos tratar toda essa atmosfera como algo comum. Quem já fez o rema sabe do que eu vou dizer. Principalmente na realidade da nova criação ou em fundamentos da fé, eles sempre dão esse exemplo. Eles falam assim, quando chegar lá no céu, eu quero encontrar Moisés, eu quero encontrar Abraão, eu quero encontrar fulano, ciclano, Elias, e vai dando os nomes. E como é que foi abrir o mar vermelho? Como é que foi o machado subir? Como é que foi fazer isso? Como é que foi fazer aquilo? Aí os professores sempre citam isso. Eles vão dizer a você, como é ter a pessoa do Espírito morando dentro de você. Eles vão dizer a você, a mim, a você, como é ter a pessoa do Espírito Santo, o próprio Deus, morando dentro de você. E se ele mora dentro de você, meu irmão, requer o quê? Uma honra. Porque honrar a ele, meu irmão, vai trazer o quê? Cooperação. Desonrar a ele pode impedir que pessoas sejam alcançadas. Se um dia você foi alcançado pelo Evangelho, é porque alguém decidiu honrar a presença de Deus dentro, liberou uma palavra pelos lábios, e o Senhor, através do Espírito, alcançou a sua vida. E você foi alcançado. Eu quero aqui dar o segundo tópico, para que a gente possamos avançar. Sabe, irmãos, que Jesus é o princípio da honra. Se você quer entender honra, lembra-se de Jesus. Eu estava ali adorando o Senhor e comecei a lembrar, o Espírito Santo começou a trazer algumas lembranças de quando eu ia em determinados eventos, seja eles antes de se tornar crentes, como depois de se tornar crente, cristão. E eu lembro quando me convidava para um evento muito grande, não que eu ia ser a atração do evento, fique tranquilo. Mas quando falou, olha, vai ter um tal cantor em tal lugar assim, e aí vai ser o mês que vem, daqui 2, 3 meses. Irmãos, o meu coração gerava uma expectativa, rapaz, falta 2 meses, eu vou naquele show, eu vou naquele evento, porque aquele evento vai ser top. E sabe, o coração fica cheio de expectativa. E a gente vai gerando aquela expectativa junto com honra. E de repente lá, aquela pessoa que está ministrando, cantando lá, aí ela fala assim, só vocês. Ele cansou. E você foi cheio de expectativa. E porque, irmãos, num culto, num ajuntamento
de filhos de Deus? Por que nós não temos essa expectativa? Se você pegar o evangelho, os 4 evangelhos, você vai ver que onde Jesus ia, o que acontecia? A multidão, e o que? Atrás dele. Aí Jesus pegava e entrava num barco, atravessava 2, 3 quilômetros de rio, e de repente, o que acontecia? Tinha uma multidão esperando ele lá. Pessoas estavam cheias de expectativa, mas teve um determinado momento que Jesus chegou diante de pessoas e falou assim: vocês me seguem pela comida e pela bebida. E Jesus falou assim: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. E de repente uma multidão começou o quê? A abandoná-lo. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vocês também querem ir? Porque esse povo só me busca por causa de comida e bebida. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo no evangelho de ter. As pessoas estão buscando a Deus, sabe para quê? Para resolver o carro, a casa. Resolver o quê? Resolver coisas naturais. Eu preciso conquistar isso, mas depois que conquistam isso, elas abandonam a Deus. E o evangelho, pautado em Jesus Cristo, fluindo com honra, é muito mais do que ter coisas. O evangelho, pautado de honra, é um relacionamento, é o valor que eu dou a Ele, e Ele já expressou o valor que nós temos para com Ele. Irmãos, Jesus é o princípio da honra. Segundo ponto, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 1, Marcos 6, 1. A Bíblia diz que Jesus volta para Nazaré, ele diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Nós vamos aí até o 6, tá? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, fizeram o quê? Veja que Jesus chegou na sinagoga, começou a ensinar, e a Bíblia diz que as pessoas começaram a ouvir os ensinamentos de Jesus, e elas ficaram o quê? Maravilhadas. Uma outra pregação, quando Jesus estava no caminho de Emaús, Jesus prega para 2 homens, 2 discípulos, e de repente Jesus faz a ceia com ele, depois Jesus desaparece. Eles fazem uma declaração: porventura não nos ardia o coração quando ele nos ensinava? Eu pergunto, meu irmão, quando você ouve a palavra, o teu coração ainda arde? O teu coração arde mesmo, queima? Porque Jesus, irmãos, ele voltou para um lugar que era comum para ele, a sua terra. Que é um lugar comum para Jesus se manifestar? Igreja. É um lugar, irmãos, onde ele pode se manifestar. Mas diz, olha só o que a Escritura diz: ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Havia um grupo de pessoas que começaram a questionar: como que esse homem pode ter tanto conhecimento? Como que esse homem pode fazer tantos milagres? Como que esse homem pode agir e tocar o coração de alguém? Sabe por quê? Porque Jesus tinha no coração, ele honrava o Pai. Ele honrava o Pai de que forma? Ele dizia: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Isso é honra. Isso é honra. Eu li um texto hoje pela manhã, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44. A Bíblia diz, irmãos, que vós sois do diabo, porque vocês andam mentindo. Vocês andam se comportando como tal. E aqui não tem filho do diabo, aqui tem filho de Deus. Onde a honra precisa ser restaurada, meus irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que havia um grupo de pessoas, Jesus pregando na sinagoga, e as pessoas começaram a questionar: como que, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? As pessoas perguntavam: quer ver as coisas acontecer? Pergunte ao seu irmão: quer ver as coisas acontecer? Aprenda a honrar. Porque quando você honra, a autoridade chega e o poder se manifesta. Quando você honra, a autoridade chega e poder se manifesta. Pegue isso, meu irmão. Pegue isso.
Ele diz no versículo 3, ele diz assim, não é este, veja, outro comentário, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não é este camarada aqui, Mateus, não é este filho de Silene e Elias? Não é esta Sofia, filha de Mara e Jorlã? Nós olhamos, irmãos, como alguém que não tem algo a oferecer. E foi exatamente isso que aquelas pessoas estavam olhando para Jesus. Ele não é carpinteiro? A sua mãe não chama Maria? O seu pai não chama José? Ele não tem seus irmãos ali? Olha, a gente brincou com ele, jogamos bola com ele. Eu estou até trazendo Jesus para o tempo mais próximo, né? Não andávamos de bicicleta juntos? Não dávamos risada, não íamos para a escola? Quem? Este Jesus? Mas ele diz lá, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Essa palavra escandalizar vem do grego chamado escandalizo, ou seja, aquilo que poderia ser bênção, se coloca numa posição de pedra de tropeço. Quando deveriam honrar, desonrar. Quando deveriam honrar, desonrar. Aí no versículo 4, olha o que ele diz. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por quê, irmãos? Porque a familiaridade gera desonra. Vai gerar uma desonra tamanha, irmãos. Ah, mas eu não, mas ele é, coitado, deixa o bichinho ali. Sabe, meus irmãos, isso é tão sério, irmãos. Quando Jesus ele diz que no nome dele nós faríamos coisas maiores que as dele. Pegarão as serpentes, escorpiões, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Orarão pelos mortos e eles ressuscitarão. Por que essas coisas não acontecem mais, irmãos? Será que de fato o nosso sentimento de honra, o nosso comportamento de honra tem sido falhado? E a gente precisa fazer essa manutenção? Eu louvei a Deus quando o pastor Paulo trouxe esse tema no mês de janeiro. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos diante de um ano de 2026, onde prosperidade, onde o favor do Senhor, onde coisas grandes o Senhor vai fazer no ano de 2026, onde coisas serão restauradas, mas só podem ser restauradas, ou coisas só podem acontecer, quando de fato nós corrigimos áreas que devem ser corrigidas. E Jesus estava chamando para esse propósito. Ele vai falando assim, olha, Jesus porém lhe diz, não há profeta Senhor, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. No versículo 5 ele diz, não pode fazer ali nenhum milagre. A Bíblia diz que ele não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Sabe o que eu acho interessante? Muitas vezes que nós construímos ao longo da nossa caminhada cristã, as pessoas só buscam quem? Não estou me desmerecendo não, tá, irmãos? Me entenda bem. Eu não estou desmerecendo os irmãos não, mas sabe, foi construído na mente de muitos crentes que a única oração que resolve é a oração do pastor. Não, porque eu vou lá na frente, que se o pastor orar, as coisas vão acontecer. Olhe para a sua direita. Vai, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Olhe para trás. Olhe para a frente. Você está diante de pessoas que são canalizadores da unção, que pode tocar a vida de alguém, pode manifestar o poder
dele. Ele diz que Jesus não pode fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Então já a Bíblia diz que Jesus não pode fazer. Por quê? Porque um sentimento de honra, um sentimento de desonra, um sentimento de desonra impediu o agir de Deus. Agora, irmãos, se nós tivermos um comportamento de honra, o que pode acontecer no nosso meio? Ei, meu irmão, como eu desejo, irmãos, ver aquela porta ali, chegando cadeirantes, pessoas entrando empurradas e elas empurrando cadeiras. Como eu desejo, irmãos, eu ainda hei de ver, irmãos, macas entrando por aquele lugar ali, trazendo aqui, e pessoas saindo daqui empurrando as macas, pessoas entrando aqui com muleta, e deixando muletas aqui, aos pés do altar, por causa de uma unção, por conta de o quê? Um comportamento de honra, dar o devido valor do que está acontecendo aqui. Irmãos, você pode não estar vendo isso que eu estou te falando, você pode estar ouvindo, mas você pode não estar vendo, mas coisas estão acontecendo, curas estão acontecendo agora, em nome de Jesus. Colunas sendo restauradas, dores sendo restauradas agora, sabe dores que estão te impedindo de você viver uma vida plena em Deus. Eu declaro sobre você agora, cura acontecendo, a unção, eu honro essa unção, a unção que há no nome de Jesus se manifestando sobre a sua vida, você voltando a fazer aquilo que você não conseguia fazer, você vai abaixar, irmãos, você vai ter um comportamento como alguém que honra ao Senhor. Ei, meu irmão, o médico dos médicos está aqui. O Deus de toda provisão está aqui. A Bíblia diz que Jesus não pode fazer, irmãos. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas que tentou minar a fé de outras. Por que a Bíblia diz que ele não pode fazer muitos milagres, senão alguns? Por quê? Porque alguns, diga alguns, o que decidiram dar crédito de quem de fato era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? O que ele representa a você? Jesus é o princípio da honra, meus irmãos, de honrarmos a Deus. No versículo 6 ele diz mais, olha só. Admirou-se, quem fez isso? Jesus teve um comportamento. Ele diz o quê? Ele admirou-se de quê? Da incredulidade. Pela manhã eu falei que Jesus ficou maravilhado quando um centurião foi buscar a cura para o seu servo. E ele falou, Senhor, você não precisa ir lá na minha casa orar por ele, mas manda uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus ficou olhando assim. Ele diz, porque eu sou um homem de autoridade. Diga aí, você é homem e você é mulher, né? Você mulher pode falar, eu sou mulher de autoridade, e você é homem, diga, eu sou homem de autoridade. Diga aí, 1, 2, 3 e... Se eu digo a este vai, ele vai, se eu digo a este vem, ele vem. Mas manda uma palavra e meu servo será curado. Jesus falou assim, vai. E a Bíblia diz que na mesma hora, o servo dele foi curado. Aí Jesus olha e fala assim, uau, nem mesmo em Israel há fé tamanha como essa. Só que nesse episódio, a Bíblia fala que Jesus ficou admirado do que? De uma incredulidade. Porque a incredulidade, irmãos, foi construída por uma desonra. A incredulidade foi construída por uma desonra. E sem honra, irmãos, a palavra, quando a Bíblia diz que eles estavam sem honra, quando Jesus diz assim, olha, não há profeta sem honra, a palavra no grego significa tornar desprezível ou baixa estima. É a mesma coisa, eu pego o carro do Eduardo, ou do irmão Tiesco lá, ele tem um valor um pouco alto, eu chego lá, eu te dou 10 mil no seu carro, você me vende? Se me vender, eu falo, Natália, faz o Pix. Que eu não tenho esse dinheiro, Natália tem, brincadeira. Eu falo, te dou 10 mil esse carro. Você fala, não, você tá louco, Roberto, você tá menosprezando o meu carro novo, né, Mara? Mara, você me vende lá 15 mil, compra o seu carro, você me vende? 15 mil? Porque a Mara vai me entregar os 15. A Natália faz o Pix pra Mara. Há um valor, meus irmãos, há um valor. A honra tem um valor. E ela precisa, irmão, ser expressada.
Ela precisa ser expressada. Jesus estava em sua cidade natal, conhecia seu passado, mas não honrar. O resultado, não pode fazer ali muitos milagres, e a falta de honra, ela não limita Deus, ela limita quem desonra. Sabe por que muitas coisas não chegaram ainda? Reveja a atitude da honra. Quando Deus se revelou a Abraão, Deus disse: eu sou o seu grandíssimo galardão. Eu sou o seu muito grande e precioso galardão. Meu irmão, o teu maior galardão é o Senhor. Honre Ele. Sabe, irmãos, o terceiro ponto é: a honra determina o nível de acesso. Você só recebe plenamente de quem você honra. O contrário também é verdadeiro. Se você não honrar, você não recebe. Tem uma frase, pode colocar para mim, Lucas? Aquela frase. Na unção que você honra, você o quê? Na unção que você honra você? Na unção que você honra você? Na unção que você honra você cresce. Na unção que você honra você prospera. Na unção que você honra você alcança o quê? Êxito, resultados. Me ajuda pregando para o seu irmão aí, diga assim: vale a pena honrar. Vale a pena honrar. Ou seja, a honra determina o nível do seu acesso. Você já parou para pensar onde você vai estar no final de 2026? Quantas coisas você vai conquistar? Quantas coisas Deus vai fazer através de você, por intermédio de você? Para o episódio lá de Mateus, o povo via Jesus como filho de um carpinteiro. Eles focaram na humanidade e ignoraram a unção. Mas olha essa chave aqui poderosa. Olha que chave poderosa. Quem honra o vaso, recebe do conteúdo. Quem honra o vaso, recebe do conteúdo. Eu não quero ir embora daqui, irmãos, sem dar, sem apresentar ou oferecer a você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou embora daqui, irmãos, enquanto eu não entregar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Por quê? Porque, irmãos, a graça do Senhor quer nos alcançar nessa noite. Amém? Amém? Um outro episódio também de honra foi aquela mulher do fluxo de sangue, de Marcos 5. A mulher ouviu falar de Jesus, ela só ouviu falar de Jesus, ela tinha ido com tantos médicos, gastou dinheiro, muito dinheiro, e a Bíblia diz que o seu resultado ia de mal a pior. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela só ouviu falar de Jesus, irmãos, do que Jesus estava fazendo, quem era Jesus, ela decidiu honrar. E a Bíblia diz que ela dizia em seu coração: se eu tão somente tocar neste homem, certamente serei curado. A honra tem atitudes, a honra tem um comportamento. Amém? Aquela mulher, ela honrou a Jesus, e ela tocou Jesus, e ela recebeu. Então, irmãos, quando você honra, você recebe. O contrário também é verdadeiro. Se você não honrar, irmãos, não pense que você vai receber, porque não vai receber. Porque você, muitas das vezes, esse comportamento de desonra, você vai tratar comum aquilo que é sobrenatural. Amém? O quarto ponto, irmãos, desonra, ela vai bloquear o sobrenatural de Deus. A desonra vai bloquear o sobrenatural de Deus. Um dos indicadores de desonra se manifesta por alguns itens. Indicadores de desonra se manifestam por alguns comportamentos. Quais são? Primeiro, críticas constantes. Ei, meu irmão, a Bíblia nos diz lá em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Então, meu irmão, crítica não pode haver na boca de um cristão. Quando a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meu irmão, quando você ocupar a tua mente com a palavra honrando ao Senhor, meu irmão, crítica não vai fazer parte da sua vida.
Sabe, meu irmão, um outro princípio, irmãos, que bloqueia o sobrenatural de Deus, que é a desonra, que são o quê? As comparações. Eu sei que isso nunca aconteceu com você. Eu vou confessar meu pecado. Já teve momentos, irmãos, que eu estava em determinado lugar. Eu estava ouvindo uma palavra e eu lá ouvindo o pregador pregar. Irmãos, misericórdia. Diga misericórdia por mim. Isso faz tempo, irmãos. Não foi esses dias, não, faz tempo. Eu estava ouvindo um ministro pregar o evangelho e eu no meu coração falei assim, eu poderia estar pregando. Eu poderia pregar melhor. Se eu fosse ele, eu fazia assim, assim, assado. Olha, eu desonrando, irmãos. Que feio. E fui impedido de ser alcançado por conta de um comportamento, se comparando. Graças a Deus que nós não precisamos nos comparar, irmãos. No nosso meio não precisa ter comparação. Não vai haver comparação. Que o slogan do nosso ministério é somos um, somos muito. Quando meu irmão tem vitória, eu celebro com ele. Quando ele tem a derrota, meu irmão, eu choro junto com ele. Eu pego junto, porque eu estou honrando meu irmão. Amém, irmãos? Cuidado com as comparações. Cuidado com os julgamentos. Cuidado, irmãos, em você desprezar a sua liderança. Sabe por quê, irmãos? Isso está nos colocando em lugar de perigo. E Deus não quer que você se coloque em lugar de perigo. A Bíblia já nos orienta, irmãos, que Ele nos tirou de um charco de lodo e nos colocou os nossos pés firmes sobre uma rocha. Então, cuidado, meus irmãos. É para nossa segurança. A incredulidade vai nascer a desonra. Onde há desonra, há esterilidade espiritual. Quando desonramos, irmãos, somos impedidos de gerar coisas. Lembra aquele hábito que a gente tinha no final do ano? A gente pegava um papel, uma caneta e falava assim, para o ano de 2026, aí você colocava uma listinha de coisas que você gostaria que acontecesse. Alguém fez isso nesse final de ano? Opa, vai, cadê os corajosos? Ninguém fez, não? Perdeu até a expectativa, tá vendo, cara? Eles já não fazem mais porque sabem que não vai acontecer. Isso já é uma desonra. Mas, irmãos, eu fico pensando sobre isso, irmãos. Nós vamos construindo planos do que vamos fazer, o que vamos realizar em 2026. Só que aí, irmãos, nós temos um comportamento, e aí chegamos ao final de um ciclo, e a gente percebe que coisas não aconteceram. E por que não aconteceram? Certamente, irmãos, a esterilidade aconteceu por conta de um comportamento de desonra. E Deus não quer. O próprio Jesus nos ensinou, irmãos, sem Ele, nada podeis fazer. Com Ele, você pode frutificar. Todo ramo que está em mim, Ele limpa para que dá mais frutos. Ramos que não produzem frutos, o Pai corta. Diga ao seu irmão, você foi chamado para produzir. Ei, aleluia, aleluia. Honrar não é concordar com tudo. Honrar é reconhecer que Deus age por meio de quê? De ordem. Honrar é reconhecer que Deus age por meio da ordem. Então, sabe, irmãos, quando a gente olha para a nossa liderança, de repente fala assim, eu não concordo com o que o pastor fala. Irmãos, você pode até não concordar, meu irmão. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Porque existe uma ordem. Porque quando você for pastor ou mulher de pastor, você vai ter a tua igreja, lá você faz. Mas enquanto você está como ovelha, meu irmão, continue honrando. Continue honrando. Amém, queridos? Vocês me amam? Eu sei, irmãos, que tem coisas que a gente gosta de ouvir coisas muito boas, que vai acariciar o nosso coração, acalentar, e a gente quer ouvir coisas que nos leva para cima, mas tem momentos que a gente precisa se ajustar também, em algumas coisas, amém? A honra, a recompensa da honra, irmãos, ela vai liberar, que é o 6º ponto. A recompensa da honra, ela vai liberar revelação. O resultado de você honrar a Deus e honrar a sua liderança vai liberar revelação, vai liberar milagres, vai liberar crescimento espiritual, vai liberar proteção. Deus observa como nós tratamos quem Ele envia.
Lembra aquela passagem de Mateus 10, do 41 ao 42? Vamos ver lá Mateus 10, do 40 ao 42. Olha como isso é interessante, meus irmãos. O resultado da honra. Mateus 10, 40 diz assim. Mateus, capítulo de número 10, do versículo 40 ao 42. Olha o que a Bíblia diz. Quem vos recebe, a mim me recebe. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, ou seja, vale a pena honrar. Mas não para por aí. Vamos ver o 42. 42 diz assim: e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria. Eu quero honrar a vida do Fabinho, eu quero honrar o diaconato. O diaconato fica de pé. Os irmãos que servem o diaconato, eu quero honrar a vida de vocês. Todos os irmãos que servem no diaconato. Eu declaro sobre a vida de vocês prosperidade tamanha. Eu declaro sobre a vida de vocês, vocês entram em lugares sobrenaturais. Eu declaro sobre a vida de vocês, vocês entram numa nova fase da vida ministerial da vida de vocês, onde milagres vão acontecer através das mãos e dos lábios de vocês. Em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, uma nova fase inaugurando na vida de vocês. Sabe, coisas grandes chegando para a vida de vocês. Em nome de Jesus, sabe, irmãos, eu quero honrar a vida desses homens. Sabe por quê, irmãos? Quando nós saímos de nossa casa, os nossos irmãos estavam preparando este lugar, todo limpo, cheiroso. A Carla, a Cecília também, que faz a faxina aqui na igreja, fique de pé também. Os irmãos que limpam aqui a igreja, os irmãos que trabalham nessa igreja, o departamento infantil que está lá em cima, mas os tios que estão aqui, irmãos, fique de pé também. Ministério de Louvor, fique de pé. Sabe, você que é membro comum, fique de pé também, irmãos. Fique de pé porque vocês vão receber todos os membros. Se você faz parte dessa igreja, se você está nos visitando também, fique de pé também, porque, irmãos, há uma unção para tocar a sua vida nessa noite, meu irmão. Ei, meu irmão, você não vai sair daqui de mãos vazias, você não vai sair daqui de qualquer jeito, meu irmão. Sabe por quê? Porque existe a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando ele diz no versículo 42, e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a promessa é, você não vai embora de mãos vazias. Diga ao seu irmão, você não vai embora de mãos vazias. Pode subir, louvor, pode subir. Aleluia, aleluia. Sétimo princípio, que sempre haverá recompensa quando se honra. As aplicações dessas práticas quando nós honrarmos. Nós devemos honrar com palavras. Se nós não honrarmos com palavras, nós temos que honrar com atitudes. E se nós não honrarmos com atitudes, nós temos que honrar com a nossa obediência. Se nós não honrarmos com a nossa obediência, meu irmão, nós estamos em pecado. E ele diz mais que nós devemos honrar com lealdade. Essa é uma noite, irmãos, de nós nos examinarmos. Sabe, irmãos, cuidar com a nossa boca, cuidar com o nosso comportamento, cuidado quando nós reagimos, quando somos exortados. Eu sei, irmãos, que nós não gostamos de sermos corrigidos, que quando chama a nossa atenção, a primeira coisa, no primeiro momento, a gente fazer cara feia, não é verdade? Mas, irmãos, quem aqui já tomou remédio? Alguém aqui gosta de tomar, como chama aquele comprimidinho rosinha lá que faz tempo? AS. Irmãos, às vezes, irmãos, eu lembro quando eu era pequeno, eu achava que era bala, irmãos. Eu assaltava a farmácia da minha mãe e saía abrindo os AS da vida e comendo as balinhas que derretia na boca. Era gostosinho, mas, irmãos, o dia que eu tive que tomar um Buscopan, irmãos. Alguém gosta de Buscopan? Falar, eu amo Buscopan. Alguém gosta? Quando o Buscopan bate na língua, ele fica docinho, não é verdade? Mas quando ele desce na garganta, misericórdia. Misericórdia. Sabe, irmãos, toda correção, a princípio pode parecer ser ruim, mas é para a salvação das nossas vidas. Sabe, meus irmãos, que quando nós andarmos ou corrigimos a nossa vida de honra,
A conclusão de uma igreja que honra, ela vai atrair o céu. A honra, ela vai criar um ambiente divino para o mover de Deus. Se nós nos esforçarmos para andarmos em honra, honrar um ajuntamento como esse, não fazer como diz lá em Hebreus, não deixar de congregar como é costume de alguns. Não é costume de todos, mas alguns têm o comportamento de deixar de congregar. Irmãos, esse ajuntamento é um ajuntamento santo, é um ajuntamento precioso, porque onde houver honra, vai haver milagres. Onde houver honra, vai haver crescimento. Onde houver honra, haverá presença manifesta do Senhor. A honra, ela vai abrir portas para a recompensa de Deus. Se prepare, meu irmão. Vira a chave nessa noite. Vira a chave. Sabe como que é isso? Quando o carro está desligado. Apesar que hoje tem uns carros, né? Só tem um botão que aperta o botão e ele já liga, aciona, né? Nessa noite eu quero convidar você, sabe para quê? Para você virar a chave da sua vida. Para você acionar o botão de mudanças. De você honrar a Deus como você nunca honrou. Orar mais, ler mais. Orar mais em línguas. Buscar instruções. Você honrar a sua liderança, honrar aqueles que cuidam da sua vida, vamos dizer assim. Aqueles que estão orando, intercedendo por você. Irmãos, como eu sou grato, meu irmão. Como eu sou grato pelas suas orações. Como eu sou grato, meu irmão, pelos livramentos que o Senhor tem dado. Porque alguém um dia orou por mim e tem orado. Seja grato por alguém que está do seu lado, que certamente ele orou por você. Pai, visita fulano. Não é coincidência quando alguém assim está trabalhando, de repente o Espírito Santo fala assim, ó, ora por tal irmão, ora por tal pessoa. Aí você está lá, Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que está acontecendo, eu também não sei o que essa pessoa está passando, mas uma coisa eu sei, Pai, que eu vou orar segundo o mover do Espírito. Que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. Pai, visita tal fulano, ciclano e beltrano, e você daqui a pouco você começa orando em línguas. E aí o Espírito Santo vai movendo coisas. Anjos vão desbaratinando situações do inferno. Livramentos vão acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós decidimos honrar. Numa noite como essa, meu irmão, alguém precisa de algo que está na sua vida. Eu não estou falando para você dar dinheiro, não. Se você quiser dar dinheiro, você dá. Eu não estou falando para você, meu irmão, para você tirar o teu sapato e dar, mas se você quiser dar, fique livre. Mas tem algo em você que o teu irmão, ou aí do seu lado, ou lá do fundo, ou aqui da frente, está precisando de algo. E não é possível, irmãos, num ambiente como esse, a gente não ter nada para oferecer. Quando oferecemos algo, nós estamos honrando nosso irmão. Será que você pode fazer isso? Fechar os seus olhos? Pedir para que o Espírito Santo te guie a quem você vai liberar uma palavra, a quem você vai orar, a quem você vai dar um abraço, a quem você vai dar um aperto de mão, a quem você vai expressar gratidão. Não espere o comando do ministro, não espere o comando do pastor. Seja guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor vai cantar um louvor, adorando ao Senhor, você pode sair do seu lugar e você pode fazer isso. Amém? Você pode... A mídia pode apagar as luzes aí. Deixa bem. Isso, maravilha, glória a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, sejam abençoados na prática da palavra. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!